Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Agreste FM de Cupira. Queria cumprimentar todos vocês na pessoa do nosso amigo André Macedo, cumprimentar o meu amigo, o prefeito José Maria, que recentemente esteve comigo em Brasília, tratando de interesses do município de Cupira, e dizer que é uma alegria poder participar desse bate-papo. Doutor Fernando, eu acho que não se lhe precisa dizer, nós temos o senhor nesse instante, através da Rádio Agreste FM, segundo a Berta e a CEP, a mais ouvida, né, e a mais acessada emissora em todo o interior do estado de Pernambuco. A Rádio Agreste FM, o programa Visão Política, está tendo o privilégio, e desde já em nome de toda a equipe, em nome da emissora, a rádio e TV, agradecemos ao senhor esse prestígio. Sabemos que o senhor já deve estar mais ou menos no aeroporto, mesmo assim tirou um tempinho para nós atendendo, e até por respeito ao seu povo, os amigos pernambucanos e aqui principalmente os agrestinos. Doutor Fernando, o senador Fernando Bezerra, nós temos aqui uma matéria que vamos levar aqui ao ar, porque aqui a gente não aumenta nem inventa. A matéria diz o seguinte: líder do governo Bolsonaro no Senado, o pernambucano senador Fernando Bezerra Coelho vai guerrear, no bom sentido, dentro da executiva nacional do MDB, para reverter a decisão monocrática do presidente estadual Raul Henry de negar a legenda ao prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, que por conseguinte é seu filho, para disputar o governo do estado de Pernambuco nas eleições do ano que vem. Uma fonte bem próxima ao presidente do Diretório Nacional, o senhor Baleia Rossi, aí de São Paulo, ele garante que são altíssimas as chances do senhor dar o troco. Bom, vamos à pergunta, vamos falar sobre isso, senador. Olha, eu queria deixar claro que a nossa relação com o senador Jarbas, com o deputado Raul Henry, é uma relação muito boa, muito positiva. Todos nós temos o mesmo interesse, é o interesse de fortalecer o MDB e construir um projeto para Pernambuco. Eu respeito a posição que foi anunciada pelo deputado Raul Henry, no sentido de valorizar uma aliança política que o MDB de Pernambuco tem com a Frente Popular, mas acho que o processo de discussão sobre a candidatura do prefeito Miguel Coelho está apenas se iniciando. É importante ouvir os prefeitos do MDB, as suas lideranças, e é importante também consultar os interesses do partido. Como todos sabem, nós estamos discutindo em Brasília, tanto na Câmara quanto no Senado, a reforma político-eleitoral. Uma das coisas mais fundamentais para uma tomada de decisão como essa é sabermos se as regras serão mantidas ou se haverá mudança para as eleições dos deputados federais e estaduais. O que é que eu quero dizer com isso? Se discute em Brasília o distritão, se discute em Brasília a federação e se discute a possibilidade de manter as regras como se encontra, ou seja, a proibição de coligações proporcionais. O que vai determinar, após a votação dessa reforma eleitoral, é que vamos assistir, mantidas as regras que prevaleceram para as eleições das câmaras de vereadores, nós deveremos ter um enxugamento do quadro partidário brasileiro. E os partidos de médio porte, como é o MDB, vão ter a obrigatoriedade de discutir internamente as questões das candidaturas majoritárias, porque são elas que, de fato, abrem a possibilidade para uma representação política no Congresso Nacional. Por isso é que eu entendo que essa primeira reunião que Miguel teve com Jarbas e com Raul é apenas o início do debate político que o MDB deverá realizar nos próximos 45, 60 dias, assim que a reforma política eleitoral estiver concluída, para saber qual é o melhor caminho para o MDB. Se é, de fato, manter a aliança com a Frente Popular e arriscar não ter nenhuma representação em Brasília, ou se é apresentar um projeto de alternativa, de desenvolvimento para Pernambuco, resgatando a autoestima do povo pernambucano, procurando retomar o protagonismo do Estado, do ponto de vista da sua liderança regional no Nordeste, e melhorar os indicadores econômicos sociais
do nosso estado. Acho que o prefeito Miguel Coelho tem qualificações, está realizando uma grande gestão em Petrolina, que é reconhecida no estado e no Brasil. E eu tenho a impressão que esse debate vai ser aprofundado e nós vamos ter a oportunidade de tentar convencer aqueles que integram o MDB. Bom dia, senador Fernando Bezerra. Eu sou Alexandre. É um prazer ter o senhor aqui no Visão Política. Senador, nós acordamos com a notícia de que o fundo partidário foi triplicado e, de contrapartida, com um aumento de salário mínimo de R$ 47. Como é que o senhor vê essa situação? Eu acho que nós precisamos fazer essa discussão de forma desapaixonada. Na realidade, não se fixou um valor em real. O que houve foi uma fixação de um percentual. Quanto você gasta dentro do processo eleitoral brasileiro, que é o processo que assegura a democracia no Brasil. Nós estamos gastando muito para realizar as eleições, o custo da justiça eleitoral, ou seja, nós gastamos muito nos meios, mas nós não gastamos nos fins. Nos fins, como todos sabem, os brasileiros sabem, tomamos a decisão de proibir o financiamento privado das campanhas, no sentido de evitar que os interesses econômicos possam prevalecer na escolha dos representantes do povo. E, portanto, como todos sabem, a campanha política para as assembleias legislativas estaduais e para o Congresso Nacional, elas demandam recursos. E os recursos é muito melhor que venham do setor público, que a população toda sabe quanto vai custar a campanha, quantos os partidos vão receber, o que é que vai tocar a cada candidato, com muito mais transparência e menos interferência política dos interesses econômicos. Portanto, o que o Congresso Nacional decidiu no dia de ontem, na votação da LDO, foi aplicar um percentual sobre o gasto total do processo eleitoral. O que nós vamos ter que discutir e debater com a própria Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, é reduzir os custos das atividades, procurando racionalizar, cortar as despesas excessivas para que tudo possa ser reduzido, mas que se possa assegurar também recursos para as eleições dos representantes do povo, no sentido de que a gente possa ter um Congresso e as Assembleias Legislativas representativas dos interesses populares e com menos influência do poder econômico. Senador, às sextas-feiras, o nosso secretário e amigo aqui dessa casa, ele toda sexta-feira, ele é convidado do programa Visão Política para essa mesa de debatedores e entrevistadores desse programa. E como hoje é sexta-feira, ele também conversa com o senhor, senador. Senador, muito bom dia. André Macedo, obrigado pela sua presença. Muito breve, tivemos uma CPI instalada no Congresso acerca do recurso gastos ou desviados do Covid. Qual a sensação do senhor, enquanto líder do governo, acerca da condução da CPI e ainda complementando sobre a saúde do presidente, a noticiários em todo o Brasil, da internação e como está, se o senhor, como líder do governo, tem informação acerca da saúde do presidente? Primeiro, sobre a saúde do presidente, o presidente está bem, falei com o seu chefe de gabinete, o doutor Célio, que acompanha o presidente na sua internação no hospital em São Paulo, o presidente, inclusive, está despachando, não deverá ser submetido à cirurgia, mas ainda está sendo avaliado e é possível que até o final do domingo o presidente já possa estar de retorno a Brasília. Em relação à CPI, ela de fato se transformou num palanque eleitoral. A oposição, o chamado G7, o grupo dos 7 senadores que formam a maioria da Comissão Parlamentar de Inquérito, eles estão prejugando, eles estão já concluindo, sem concluir as investigações, procurando fazer generalizações excessivas em relação às ações do governo federal. E, por outro lado, não estão cumprindo aquilo que foi determinado pela resolução do Senado Federal, de que também a CPI deve investigar os desvios de recursos públicos que ocorreram nos estados e nos municípios brasileiros. O presidente Bolsonaro transferiu bilhões de reais para estados e municípios no sentido de fazer face à pandemia que abateu toda a população brasileira. Foram recursos transferidos para a saúde,
para que se pudesse adquirir respiradores, para que se pudesse contratar leitos de UTI, para que se pudesse comprar insumos. E existem indícios claros junto à CGU, junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público Federal, que muitos agentes políticos, muitos prefeitos, muitos governadores terminaram cometendo irregularidades. E isso a CPI está fugindo, amparada numa decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir a ida dos governadores para prestar depoimentos. Eles se recusam a convidar os secretários de Estado, os ordenadores de despesa e, portanto, eu concluo que a CPI está sendo dirigida com o único propósito de gerar desgaste para o governo do presidente Bolsonaro. Senador, uma última pergunta do nosso companheiro Josival Ricardo. Bom dia, senador Fernando Bezerra. Nós acompanhamos nos blogs hoje pela manhã, em especial no blog do Edmar Lira e também do Ilamar Júnior, uma questão sobre o PSL, o partido presidido pelo Luciano Bivar, deputado federal. E a informação que a imprensa nos traz é que há uma conversa do senhor, juntamente com Miguel Coelho, com a família, para migrarem para esse partido e conseguir assim garantir, inclusive, uma possível reeleição de Luciano Bivar. Porém, o PSL é da base aliada da Frente Popular, assim como também é aliado da Frente Popular, o PMDB, que inviabilizou a candidatura do Miguel Coelho com a decisão de Raul Henry. A pergunta é, existe essa conversa, essa negociação com o Luciano Bivar, inclusive, onde o senhor Miguel Coelho assumiria a presidência estadual para conseguir ainda sonhar com a possível candidatura ao governo do Estado, ou essa ida ao PSL sinalizaria uma aliança com a Frente Popular sua e garantir, assim, a sua reeleição ao Senado Federal? Olha, nós temos uma excelente relação com o deputado federal Luciano Bivar, com o Rueda, que é também um importante quadro, figura do PSL, mas eu repito o que disse no início. Na realidade, todos os partidos estão fazendo grandes reflexões de como se posicionar nas eleições próximas, porque nós vamos presenciar um grande julgamento do quadro partidário e todos os partidos vão ter interesse em discutir candidaturas majoritárias ao governo do Estado, à presidência da República, para poder garantir uma ampliação das suas bancadas e a sua sobrevivência, a sua manutenção, a manutenção do seu protagonismo político. Eu acho que todo esse debate, todas essas alternativas, todas essas opções, inclusive a discussão dentro do MDB, ela vai transcorrer nesses próximos 45, 60 dias. Bom, senador Fernando Bezerra, o senhor está no aeroporto, já deu para entender aqui, né? Nós ouvimos aqui algumas chamadas, não sabemos para onde foi, mas entendemos aí a voz chamando já para o voo. E por conta disso, pelo respeito que o senhor tem, né, não só os pernambucanos, mas todos os brasileiros, que têm o privilégio, inclusive, também de conhecê-lo como nós desejamos muito sucesso para o senhor, faça uma boa viagem, muito obrigado mesmo, em nome de todos que fazem a Rádio Agreste, o próprio prefeito Zé Maria, o doutor André Macedo aqui conosco, e o microfone para as suas considerações finais. Bom dia, senador, um abraço para o senhor. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos vocês da Rádio Agreste FM de Cupira, foi uma alegria, um prazer poder participar e vamos agendar para um outro encontro para que a gente possa trazer mais informações sobre o nosso trabalho como senador da República, cuidando dos interesses de Pernambuco, para mobilizar recursos e ajudar a promover o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado.